Meus irmãos, meus amigos, graça e paz, em nome de Jesus, nós estamos dando início a mais uma programação aqui da Igreja Presbiteriana de Sertânia. Sertânia fica no Alto Sertão de Pernambuco, Igreja Presbiteriana aqui com 82 anos de fundação, e nós temos tido esse compromisso de levar a mensagem da Palavra de Deus, a Palavra do Senhor, nesses tempos de pandemia, nesses tempos de dificuldade que nós estamos passando, e Deus tem colocado, no nosso coração a disposição de estarmos aí levando a reflexão da Palavra de Deus, aproveitando as plataformas da internet, que é mais uma bênção que Deus vem nos conceder, a fim de que nós propaguemos o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós teremos a presença do reverendo Flávio Marcos, pastor da Igreja Presbiteriana Central de Caruaru, trazendo a ministração da palavra, e teremos o nosso irmão presbítero Aguinaldo fazendo a parte do louvor. Nós vamos inserir o Aguinaldo aí com um momento de louvor ao Senhor nosso Deus. Desde já agradecendo os irmãos que estão nos acompanhando, entrando aí aos poucos, sejam todos muito bem-vindos. Meu irmão, graça e paz. Graça e paz a todos, pastor, nessa noite, que o nosso Deus possa estar nos abençoando, e possa estar falando ao nosso coração por meio da sua palavra, Amém. Que Deus possa se manifestar o seu amor através de nossas vidas. Amém. Presbítero Aguinaldo, já conhecido nosso, presbítero aqui da nossa igreja, mais uma vez aqui conosco, queremos agradecer, Aguinaldo, pela disposição, mais uma vez, de estarmos juntos aqui. Nós vamos orar e vamos dar início aí, vou deixar nosso irmão à vontade para nos conduzir nesse momento de louvor. Vamos orar. Bendito Deus e eterno Pai, nós queremos, ó Pai, louvar mais uma vez o Teu nome. Dizer, ó Deus, que é uma alegria para nós podermos, ó Deus, te servir, sermos Teus servos. E através do que temos e somos, ó Deus, nos apresentarmos diante do Senhor. Aceita, ó Deus, o louvor que nós te prestaremos nesta noite. Também ser propício a nós, ó Deus, com relação à Tua palavra, que nós possamos acolhê-la no nosso coração. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, aplique-a, ó Deus, de forma tal que nós venhamos ter nossas vidas cada vez mais transformadas pelo Senhor. Se conosco, abençoa cada pessoa que nos acompanha, ó Deus, na programação desta noite. Abençoa o Teu servo na ministração do louvor. Abençoa o reverendo Flávio, ó Deus, que vai ministrar a Tua palavra. Que tudo aqui seja feito, ó Deus, tão somente para a honra e para a glória do Teu nome. Que em tudo o Senhor seja honrado, ó Deus, através dos nossos atos. Assim nós oramos e desde já nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Passar a palavra ao irmão Aguinaldo para ele ficar à vontade aí nos louvores. Amém. Quero deixar um versículo, que se encontra no livro dos Salmos, Salmo de número 98. O Salmo 98, ele diz: Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra, o seu braço santo, lhe alcançará a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se de sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra virão a salvação do nosso Deus. E o verso número 4 diz: Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra, aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. E nós temos esse intuito nesse momento, de estar louvando o nome do nosso Deus. E como diz esse cântico, cantai ao Senhor um cântico novo. Que assim nós possamos estar manifestando o amor de Deus sobre nossas vidas. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor. Todas as terras cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as tuas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que os falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele,
força e formosura no seu santuário, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Anunciando entre as nações a glória do nosso Deus em todo o tempo. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as tuas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que os falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Amém. Tem um cântico que ele expressa que nós fomos criados para o louvor da glória do nosso Deus. Então, a cada dia nós possamos ter esse desejo de louvar, possamos ter o desejo de adorar e possamos também ter o desejo de servir ao Senhor, porque somente Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor e adoração. Quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar a ti, quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, quero amar-te, sempre mais e mais quero amar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero amar a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, quero servir-te, sempre mais e mais quero servir-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero servir-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Amém. Esse princípio nós temos aprendido com um breve catecismo, que tem a primeira pergunta que ele diz: qual é o fim principal do homem? A gente aprende que o nosso Deus nos fez com muitos propósitos, para estarmos ali exercendo, executando, diante dos propósitos, mas o principal de todos eles
é a glória do nosso Deus, é podermos glorificá-lo, é podermos adorá-lo para todo sempre, né? Aqui na terra é apenas um ensaio de como será um dia nos céus, né? De como será um dia diante totalmente, né? Contemplando totalmente a presença do nosso Deus, né? Tem um cântico, né, que ele fala que o nosso Deus ele é soberano sobre a terra, sobre tudo ele é Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Mas apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva minha alma a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Mas apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva minha alma a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Amém. Amém, né? Daqui a pouquinho nós voltaremos com o presbítero Aguinaldo, fazemos mais uma, duas músicas aí, dependendo do tempo, né? Aguinaldo vai ficar aí nos bastidores, por enquanto, né? Aguardando a nossa volta aí, meu irmão. Amém. Amém. Deus abençoe. Então. Daqui a pouquinho voltaremos, se Deus permitir. Amém. Tchau, até já. Até. Meus irmãos, maravilha, coisa boa nós louvarmos a Deus, nós exaltarmos ao Senhor. Como disse o presbítero Aguinaldo, nós somos criados para o louvor da glória de Deus. Na plataforma do Instagram e compartilhe com amigos, com familiares, com pessoas, para juntos estarmos aqui ouvindo a mensagem da palavra de Deus. Certamente Deus falará profundamente conosco, como já falou nos louvores, Deus continuará falando conosco. Vamos aqui inserir o reverendo Flávio Marcos. Deixe-me só localizá-lo aqui. Ok. Vamos aguardar aqui a internet. Reverendo Flávio, boa noite, graça e paz. Reverendo Flávio, a gente não está conseguindo lhe ouvir. Deixa eu só mexer aqui. Ok. Isso é uma tecnologia nova para mim, viu? É a primeira vez que eu faço um negócio desse. Tá me ouvindo? Agora sim, agora está tudo ok. Em transmissão simultânea, meu irmão. Isso. Eu estou falando com você aqui e estou na live da igreja pelo computador, certo? Tá bom. Então os irmãos já estão sabendo como é e eles estão nos acompanhando simultaneamente.
Tá certo. Reverendo Flávio, uma alegria muito grande poder recebê-lo aqui conosco em nossa programação, né? O prefeito de Caruaru, nós temos solicitado sempre aí. No último sábado esteve conosco o reverendo Otávio Campos, né? Aqui falando, ministrando a palavra, e hoje o pastor Flávio, né? E uma alegria muito grande, reverendo. Nós que nos conhecemos, aí tivemos uma convivência, estávamos mais próximos aí no presbitério de Caruaru, no presbitério do Agreste, agora um pouco distante, né? Mas a proximidade ela não diminui, né? A empatia, o conhecimento que nós temos é uma alegria para nós recebê-lo nessa noite. Que Deus abençoe e deixar o pastor bem à vontade aí para se apresentar como quiser e trazer a mensagem da palavra de Deus. Reverendo, o prazer é nosso de estar com vocês, com a Igreja de Sertânia. Aos irmãos eu me dirijo, desejando que a graça, que a paz do Senhor Jesus sejam sobre a vida de cada um de vocês. Entrou um enxerido aqui, que é o Mávio. O Mávio é dessa região e é da nossa igreja. E aí queremos desejar aos irmãos a graça, a paz e a misericórdia do Senhor. Amém. Para nós é um prazer, reverendo, de fato estávamos mais juntos, participando do mesmo sínodo, né? Agora estamos em lugares diferentes, mas de fato o relacionamento continua muito próximo. Deus o abençoe e obrigado pelo convite e abençoe a Igreja de Sertânia. Amém. Você me ouve bem? Muito bem, está muito bom, som. Som e imagem, tranquilo. Ok. Reverendo, nós vamos ao texto da nossa reflexão, será em Filipenses, capítulo 4, versículos 2 e 3. Filipenses 4, 2 e 3. E aí, algumas vezes, só para os irmãos de Sertânia, eu vou me dirigir algumas vezes olhando para o celular, algumas vezes vou levantar o rosto e olhar aqui para a câmera que me filma também para a live da igreja. Então, ao erguer os olhos, saibam que é apenas isto, só para não ficar esquisito. A carta de Paulo aos Filipenses é uma carta que a gente tem, né, já dentro dos nossos comentários, a carta da alegria, a carta do contentamento, a carta do estímulo, mas a carta também traz alguns problemas. Tudo leva a crer que Paulo estava enfrentando ou tratando com a igreja dos Filipenses problemas relacionados a relacionamento. Ele vai tratar disso logo no começo da carta, mas depois, especificamente, ele vai falar sobre um problema que é o foco da nossa palavra, que envolve duas irmãs da igreja, Evódia e Sínteque. E aí, 4, 2 e 3 nos dizem o seguinte: rogo a Evódia e rogo a Sínteque, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jogo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Este texto, irmãos, trata então de um problema de relacionamento existente na igreja de Filipos. E por que, alguém poderia perguntar, por que vai tratar sobre esse texto de relacionamento interpessoal? Talvez você possa até dizer, o pastor Agnaldo encomendou essa mensagem. Não, o pastor Agnaldo não me encomendou absolutamente nada. Eu fui que anunciei a ele, pedi permissão para tratar desse assunto. Porque é um assunto que toca a todas as igrejas. Dificuldade de relacionamento. Que seria para a nossa entrada no texto. E só completando, por que observar este texto? Porque eu não sei como está aí, se vocês já voltaram aos cultos normais,
aqui nós estamos começando. Tudo indica que a partir do domingo retornaremos a atividades na igreja. Todo esse tempo, mais de 100 dias, apenas por transmissões. E, naturalmente, nos afastamos, cada um dentro da sua casa. E eu fiz algumas provocações aqui. Se alguém queria umas férias da igreja, conseguiu com a pandemia. Porque não podia ir, né? Não podia ir. Se alguém queria evitar a convivência com certas pessoas, conseguiu, porque também não podia estar se encontrando. Se alguém desejou se ver livre da convivência de alguns irmãos chatos, né? E para quem nos acompanha, tem irmãos chatos? Tem irmão chato. Tem gente chata em todo canto, né? Tem gente que a gente que incomoda mais do que outros. Então, se alguém desejou isso, conseguiu, pelo menos por um tempo, né? Mas a gente vai voltar. Vamos voltar ao que eles estão chamando desse novo normal. E como é que nós vamos voltar? Nós vamos voltar com as mesmas picuinhas, né? Nós vamos voltar com as mesmas coisinhas que tanto nos incomodaram até agora, e talvez até por causa disso desejamos, em algum momento, uma folga da igreja. E, infelizmente, esse nosso novo normal não vai ser novo os problemas que nós vamos enfrentar, porque problemas de relacionamento sempre teremos em função de que, como eu e você, como nós, como vocês que estão nos acompanhando, como nós somos seres humanos marcados pelo pecado, a nossa vida sempre vai expressar dificuldades de relacionamento com as outras pessoas. Sempre nós teremos isso. Tem hora que a gente tem raiva da gente mesmo, né, quanto mais dos outros. Então, pensando nisso, eu queria que nós pudéssemos tratar desse texto, verificando o que é que Paulo ensina, o que é que deve ser feito, a partir de um problema que está existindo entre estas duas mulheres, a Evódia e a Sínteque, que mais nada na Escritura é dito sobre elas. No entanto, tudo indica que estas duas mulheres estavam com problemas de relacionamento. E também, tudo indica que eram mulheres importantes na obra, mulheres líderes, mulheres influenciadoras. Nós vamos tentar provar isto em um dos argumentos aqui da nossa palavra. Mulheres que foram muito úteis e agora, por causa de problemas, talvez liderança, talvez de convivência, elas não estão, provavelmente não estão se falando e talvez até elas estejam criando dois partidos dentro da igreja e atrapalhando essa convivência. Então, irmãos, a partir desta realidade trazida por Paulo, na desarmonia entre estas duas irmãs, nós queríamos, então, provocar a nossa reflexão para que nós pudéssemos aprender alguma coisa. O que fazer, já que nós estamos sujeitos a conflitos, estamos sujeitos a problemas, estamos sujeitos a dificuldades, o que fazer para que isso possa mudar? Reverendo, só um parênteses, quando tiver o tempo aí comprometido, é só me dar um sinal que a gente vai caminhando para encerrar, ok? Então, o que fazer? A partir do texto, irmãos, eu faço algumas afirmações. A primeira coisa que precisamos combater, o que nós devemos lutar, é lutar para que possamos buscar a união dentro da igreja. Se o problema sempre vai acontecer, é responsabilidade nossa lutar para que a união dentro da igreja ela seja estabelecida. Veja o que é que Paulo diz. Ele pede a estas duas irmãs, pede a mesma coisa. Ele enfatiza no versículo 2, rogo a Evódia e rogo a Sínteque. Ou seja, ele pede igualmente as duas. Então, o problema, tudo indica que não era apenas de uma, o problema era com as duas, porque ele poderia dizer, eu rogo a Evódia que pense concordemente com Sínteque, ou eu rogo a Sínteque que pense concordemente com Evódia, mas ele diz, não,
Eu rogo as duas têm que trabalhar pela união dentro da igreja. Então, o apóstolo pede que as duas se reconciliem. É triste, né, nós termos esses relatos na Bíblia, mas há um aspecto que a Bíblia é maravilhosa, que ela não esconde os malfeitos de ninguém. Ela não esconde os pecados de ninguém. Pelo contrário, ela trata. Então, para quem nos assiste, nos vê, nos ouve, para saber que igreja também tem problema. Muitas vezes as pessoas chegam dentro da igreja e a gente diz, não, aqui é um mar de rosas, aqui é um céu, e daqui a pouco ele descobre que tem algumas dificuldades e diz, alguém me enganou, porque as coisas que acontecem aqui acontecem lá fora também. E só para você, se você ainda não é crente, se você ainda não convive com a igreja, ou está chegando agora ao convívio de igreja, isso é velho, problema de relacionamento é tão velho, começou lá com Adão e Eva, que os dois já brigaram ali, quando Adão acusou Eva de ser culpada da besteira que ele fez. Então, aqui o apóstolo Paulo vai pedir a estas duas que possam entrar em um acordo, em uma concordância, e, portanto, viverem em harmonia. O que é que Paulo está querendo que elas coloquem em destaque? Esta comunhão, esta unidade no lugar do egoísmo de cada uma delas. Quem está certo aqui? Quem está errado? Quem fez o problema? Paulo não fala. Ele apenas aponta uma solução. Ele diz, irmãs, eu quero que vocês pensem concordemente, ou seja, pensem ou busquem pensar em harmonia. É a ideia do texto. Ele estaria dizendo, então, que elas precisavam deixar de brigar, que elas precisavam estar unidas, que eles precisavam viver bem uma com a outra, elas precisavam de estabelecer novamente a comunhão, as pazes, né? Fazer as pazes entre elas. Meus amados, este é um grande desafio, buscar a união da igreja. E cada um de nós é chamado a isso. Afinal de contas, a igreja é a reunião, a comunidade, é a reunião de cada parte, cada um de nós. Assim, nós não podemos estar unidos a Cristo, esse é um princípio, e estarmos em desunião com os irmãos, ou vivermos em desunião com os irmãos. Nós não podemos declarar que estamos unidos a Cristo e vivenciarmos uma outra experiência, que é a experiência da desunião entre os irmãos. Assim, como nós fomos reconciliados com Deus, a Escritura aponta que devemos estar reconciliados uns com os outros, para que nós possamos viver esta harmonia que a Escritura estabelece. E para que isso aconteça, nós precisamos combater. É uma luta. É uma luta da minha parte, é uma luta da sua parte, meu irmão. É uma luta para que nós possamos conviver bem. Conviver já não é fácil. E conviver bem é um outro desafio. Mas é possível, é uma exigência bíblica. A igreja precisa ser a manifestação para o mundo de uma boa convivência. Assim, eu não sei quem é Evódia ou quem é Síntec, sem acusar, mas apenas refletindo na igreja de Sertânia. Eu não sei quem é Evódia ou quem é Síntec na igreja presbiteriana de Caruaru. O que eu sei é que a Escritura diz que nós precisamos fazer com que essas pessoas entendam que elas devem lutar para que a comunhão na igreja se estabeleça. Queridos, a resolução de conflitos, ela passa pela atitude da reconciliação. E isso requer de cada um de nós muito esforço. Muitas vezes nós declaramos, porque ele me magoou, quem tem que tomar iniciativa é ele, mas a Escritura diz, se o teu irmão te ofendeu, vai até ele. Então, veja, o ofendido tem que procurar o ofensor para que se estabeleça a união, a oportunidade de pedido de perdão e, portanto, esta comunhão na igreja. É fácil? Não. É uma luta, é um combate, é uma guerra que nós precisamos travar e, com isso,
buscarmos a unidade dentro da igreja. A segunda coisa que eu destaco dentro do texto é que, para que nós possamos conviver nessa unidade, nós precisamos de pessoas que promovam a união na igreja. Eu disse inicialmente que deveríamos buscar a união na igreja, cada um de nós buscando a união. Mas e se houver alguém que está em conflito com o outro? Precisamos de mediadores, precisamos de pessoas que possam entrar nessa história para ajudar a estabelecer esta unidade. Se os dois, ou se as pessoas conflituosas estão com problema de se aproximar, precisamos de um terceiro. É o papel aqui deste fiel companheiro de jugo que Paulo chama na primeira parte do versículo 3. Após dizer que Evódia e Sínteque deveriam pensar concordemente, ele diz: a ti, fiel companheiro de jugo. Alguns comentaristas dizem que esta expressão, fiel companheiro de jugo, é a tradução de um nome próprio para nós, né? É a tradução de um nome próprio. Então, ele está se referindo a uma pessoa que ele não identificou quem era, mas que o sentido do seu nome é fiel companheiro de jugo e que as nossas versões traduziram o significado e não o nome próprio da pessoa. Mas ele está se referindo a alguém. A ideia é que Paulo pede a um terceiro que as auxilies. Veja aí o versículo 3. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies. Também peço. Paulo pediu a Evódia e pediu a Sínteque que as duas chegassem a um acordo. Caso não conseguissem, então, Paulo já está pedindo: eu peço também a você para entrar nesta situação, nesta disputa, e as auxilies. Auxiliá-las a quê? Auxiliá-las a encontrarem um bom relacionamento. Meus amados, este fiel, né, companheiro de jugo precisava participar da resolução do conflito. E, como em todos os lugares, sempre nós teremos pessoas que desejarão colocar mais lenha na fogueira para atiçar mais o fogo, né? Mas o comportamento bíblico é exatamente ao contrário. Aqui, este a quem ele se refere como fiel companheiro de jogo deveria entrar para colocar água fria nessa fervura e baixar os ânimos das irmãs e pudesse auxiliá-las a entrarem em uma harmonia, pensarem de forma concorde. Meus amados, elas precisavam de auxílio. E aí, trazendo isso para nós, fazendo uma aplicação para nós, enquanto membros de igreja, os membros da igreja, irmãos, que estão sujeitos, ou qualquer pessoa sujeita a essa desunião, precisam de pessoas que promovam a harmonia, a paz, que sejam instrumentos da reconciliação. Então, o desafio para mim, para você que nos acompanha, é que, ao observarmos que pessoas estão em conflito, nós possamos entrar para auxiliá-los à resolução. É uma tarefa fácil? Não. Nada é fácil, porque sempre haverá o combate ao pecado. Nada é uma tarefa à vontade, nada é uma tarefa tranquila, é sempre uma tarefa tensa. Que o diga, por exemplo, o reverendo Aguinaldo certamente já deve ter passado por essa experiência com os seus presbíteros, quando o conselho tem que ser chamado para estabelecer a reconciliação de pessoas na igreja. Não é uma tarefa fácil. E aí entrar como mediador, como pacificador, irmãos, é algo desgastante, porque você termina se envolvendo. Mas o que a Escritura está colocando aqui é que precisamos de pessoas que sejam instrumentos da graça de maneira tal que auxiliem outros que estejam com dificuldade de relacionamento. Precisamos de pessoas que exerçam o ministério da reconciliação. Isso é necessário. Já chega de gente para bagunçar. Precisamos de gente que traga solução, que traga harmonia, que traga paz. É algo que
Alguém pode até dizer, não, isso é coisa só do pastor, isso é coisa só do presbítero. Não, isso é algo para ser feito por cada membro da igreja. Cada um de nós pode colaborar. A minha afirmação foi que nós precisamos de pessoas que promovam a união da igreja. Então, meu irmão, você que nos ouve, não seja um alimentador de conflito, não seja alguém que abasteça fofoca, não seja alguém que tome partido de outros e agora comece a combater um ao outro. Não seja você um instrumento de agravamento de uma crise de relacionamento entre pessoas. Pelo contrário, o desafio é que eu e você sejamos instrumentos da paz, da reconciliação. Vai pagar um preço? Vai pagar o preço, mas o galardão, a bênção, é de ver os irmãos reconciliados, e isso é algo extraordinário, porque a igreja do Senhor precisa disso. Isso é marca da igreja, que nós veremos aqui mais à frente. Portanto, o que nós vamos fazer? Nós vamos buscar a união da igreja, faça de tudo, meu irmão, para que a igreja de Sertânia, a quem me dirijo pelo Instagram, e você da primeira igreja de Caruaru, a quem me dirijo aqui pelo YouTube e Facebook, faça de tudo para ser alguém que promova, busque a união da igreja e ajude outros. Ajude outros. Você ajuda outros a assim procederem. Por último, eu defendo que nós precisamos estar em união para sermos produtivos, para trabalharmos. É o final do versículo 3. Nós precisamos estar unidos para que possamos ser produtivos. Veja, quando ele pede, Paulo, que Evódia e Sínteque pensem concordemente, com concordância no Senhor, ou seja, o alvo é o Senhor. O instrumento unificador aqui é Cristo. Pede a intervenção deste a quem ele se refere como fiel companheiro de jugo, que também as auxilia. Aí ele diz, pois juntas. Veja aí o que o texto diz, versículo 3. Pois juntas se esforçaram comigo. Foram companheiras de Paulo na evangelização, no ministério ali. Pois juntas se esforçaram comigo no evangelho, também se esforçaram juntas com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Veja, estas mulheres já foram uma bênção produtiva, estas mulheres já foram, pela graça de Deus, instrumentos cooperadores do Evangelho, e aí Paulo diz, peça que elas pensem concordemente, auxilies, porque o Evangelho precisa ser abençoado pela união dessas duas mulheres. A igreja precisava ser abençoada pela união dessas duas mulheres. Estas mulheres juntas já produziram muito para o Evangelho. Essas mulheres juntas já trabalharam muito com o grupo de Paulo, com o grupo de vários outros cooperadores. Essas mulheres juntas, irmãos, devem ter feito uma obra maravilhosa. Agora a obra de Deus estava sofrendo pela desunião delas. Elas precisavam cooperar juntas para o crescimento do Evangelho. Irmãos, este é um aspecto muito importante para a nossa reflexão, de entendermos que a nossa comunhão, a nossa união, a união na igreja, só engrandece ao Evangelho de Cristo. Só faz com que o serviço da obra cresça cada vez mais. Então, o desafio nosso é sermos cooperadores unidos. Se estivermos divididos, nós vamos causar problemas e não trazer bênção. Se estivermos desunidos, o Evangelho sofre. E agora, nós vamos retornar à nossa convivência como igreja, vamos retornar aos relacionamentos mais afetivos, vamos retornar às nossas atividades como igreja juntos, sociedades domésticas e vários outros trabalhos. E nós sabemos que na igreja de Cristo, por onde nós passamos, sempre tem algum problema dessa situação. Líderes que chocam, líderes que não sabem
trabalhar junto com outros, então eles precisam melhorar nisso. Como igreja que nós somos, irmãos, e a ideia bíblica é que nós somos um corpo, isso aponta para união, isso aponta para um relacionamento conectado, né? Cada parte fazendo o seu para que o todo, que é o corpo, que é a igreja de Cristo, possa crescer, possa ser abençoada, possa dar um bom testemunho. Como corpo, irmãos, a igreja deve trabalhar em harmonia, de maneira que os demais membros sejam abençoados. E cada um fazendo sua parte, nós vamos ter, então, o bom funcionamento da igreja de Cristo. Paulo usa essa comparação, o reverendo Agnaldo sabe muito bem, e certamente já deve ter ministrado para a igreja. Eu vou só lembrar a nós aqui, quando Paulo usa a ideia de corpo para falar sobre a igreja. 1 Coríntios capítulo 12, ele vai enaltecer a figura do corpo, dizendo que cada parte tem uma função, que cada parte tem algo a cumprir para que o corpo possa funcionar bem. Só unidos, irmãos, nós poderemos ser úteis ao serviço do Senhor. Só unidos nós poderemos produzir muito para a glória do Senhor. Só unidos poderemos vencer, inclusive, as lutas impostas sobre a igreja. E aí eu cito alguns textos caminhando para o fim, para refrescar nossa memória. Jesus afirmou que o reino dividido, ele não pode ir à frente. Marcos 3, 24. A igreja dividida ou desunida, ou seja, aquela que cultiva intriga entre os seus membros, não fará essa obra do Senhor de maneira favorável, glorificando a Deus. A desunião é carnal. Gálatas 5:20 vai falar sobre inimizades, contendas, disputas, ciúmes, ira, raiva, fúria, discórdia, rivalidade, intriga, entre outras coisas. É da carne isso. Então, poderíamos dizer que Evó e Sinta que estavam se aperfeiçoando na carne e não no espírito. Partidarismos, divisões, desuniões são todas obras da carne que precisam ser combatidas. A Escritura motiva o povo de Deus a viver em união. Por exemplo, o Salmo que diz: "Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos." Ou com a oração de Cristo, a oração sacerdotal, a oração intercessória de João 17, 20 e 21, diz assim: "Eu não te peço só por estes, mas também por aqueles que vão acreditar em mim por causa da palavra deles, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que também eles estejam em nós, a fim de que o mundo acredite que tu me enviastes." Atos capítulo 4, 32 a 35, fala sobre a igreja, que a gente tem como igreja primitiva, e diz que a união deles era o destaque maior, da multidão dos que creram. Era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Lembremos-nos, irmãos, de mais alguns textos. Gálatas 5,13, "Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros." E o versículo 14 e 15, ele diz: "Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos." E é o que vai acontecer. Se nós semearmos contendas na igreja, seremos mutuamente destruídos. Ainda teríamos Efésios 4, 1, 2, 3 até 6, quando Paulo fala sobre esta necessidade de convivência harmoniosa. "Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados." E aí ele fala de suportar uns aos outros, esforçar-se para preservar a unidade no vínculo da paz. Há somente um corpo, há um só Senhor, há um só Deus, por quem estamos aqui. E, finalmente, ó, irmãos, na primeira carta de Pedro 1, 22 e 23, ele diz que a mesma coisa, chamando-nos a esta unidade. João 13, Evangelho voltando, 34 e 35, é o novo mandamento que Cristo dá, que nos amemos uns aos outros.
Então, veja, esta nossa luta aqui é uma luta para que a igreja se mostre unida diante das pessoas. E como as pessoas conhecerão isso? Através da nossa vida, através do nosso comportamento, através da nossa relação uns com os outros, na comunidade, fora da comunidade, para a glória de Deus. Reverendo Agnaldo, eu quero encerrar aqui desejando prosperidade no seu ministério, aí em Sertânia, prosperidade para a igreja, e que sempre ouçamos excelentes informações da Igreja de Sertânia, que a Igreja de Sertânia seja exemplo para nós, em nome de Jesus, que a graça do Senhor seja abundante sobre esta comunidade, esta região, sobre o presbitério do qual o irmão agora faz parte, e que o Senhor use para a glória do seu nome, seja na igreja local, seja na cidade, seja no presbitério, no sínodo também, que é um outro sínodo. Deus o guarde, Deus abençoe sua igreja. Obrigado pela oportunidade, pela experiência, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, reverendo. Sentimento e desejo recíproco. Deus abençoe. Esteja abençoando, dirigindo, conduzindo em todo tempo. Abençoando aí seu ministério. Um abraço aos irmãos da igreja, da primeira igreja de Caruaru. Deus esteja abençoando, conduzindo em tudo. Eu vou pedir, reverendo, que o senhor esteja orando nesse sentido por nós, como igreja. Deus nos conduza em todos os nossos passos. Nós nos juntamos agora, não somente com os irmãos da igreja de Sertânia, mas também com os irmãos aqui de Caruaru e outros que estão espalhados por este mundo através das redes sociais, e intercedemos pela tua igreja em Sertânia, em nome de Jesus, que seja uma igreja a cada dia, Senhor, que tenhamos notícias excelentes, que tenhamos, ó Pai, aí no sertão, a prosperidade do Senhor manifestada na vida do teu povo, por meio do teu povo, Senhor Deus, sendo um instrumento para a glória do teu nome nesta região. Abençoa o reverendo Aguinaldo, Senhor Deus, com sua família. Abençoa o conselho da igreja de Sertânia. Abençoa o presbitério, Senhor Deus, do Vale do Pajeú. Dá a tua graça sobre cada um destes irmãos, em nome de Jesus. Pedimos também pela igreja presbiteriana de Caruaru, pois estamos em transmissão simultânea, que o Senhor dê graça sobre a nossa igreja, que ela seja fortalecida em unidade, que sejamos, ó Deus, promotores de paz, que estejamos cativando, Senhor Deus, os bons relacionamentos de convivência, no nome bendito de Jesus. Amém. Amém. Irmão, Deus abençoe. Até uma próxima. Até uma próxima. Finalizando, eu quero te parabenizar, né? Juntamente com você, porque dizem que hoje é o Dia Internacional do Homem. Então, parabéns para você e para os demais homens que estão aqui conosco. Amém, meu irmão. Deus abençoe. Fica na paz. Amém. Então, meus irmãos, palavra abençoada aí, palavra desafiadora mais uma vez para nós. Nós percebemos que nós temos sido desafiados sempre, a palavra de Deus sempre nos desafia, né? De fato, nós tenhamos guardado aí no nosso coração a santa e bendita palavra de Deus, a nossa única regra de fé e prática. Vamos aqui convidar o presbítero Aguinaldo. Vou pedir para Aguinaldo dar um oizinho aí para a gente, para que nós possamos inseri-lo novamente aqui, visto que a lista tem muitas pessoas aqui conosco, fica mais fácil de nós identificarmos. Presbítero Aguinaldo, dê um ok aí para a gente, fica melhor para a gente identificá-lo aqui. Ok, aqui. Vamos inserir o Aguinaldo. Irmãos, um abraço a todos vocês, a nossa saudação a todos vocês que nos acompanham, né, em nossas transmissões. Muitas pessoas, mas que Deus esteja abençoando a todos. Recebam todos o nosso abraço, a nossa gratidão pela companhia de mais uma noite, de mais um momento aí de reflexão. E vamos deixar aí a palavra com o presbítero Aguinaldo. Deixar aqui, né, pastor, nosso abraço às pessoas que estão conosco nessa noite, né, alguns colegas de trabalho, né, têm nos acompanhado, e alguns amigos também, né, e ficar aqui a nossa gratidão a Deus pela vida de cada um deles. A palavra do pastor, né, é bem propícia aos dias de hoje, né, a busca de uma vida de comunhão, né. Enquanto ele ministrava a palavra, eu me lembrava de um cântico da comunidade cristã de Goiânia, né, e eu vou estar cantando esse canto nesse momento. Ele tem por título Vida de Comunhão.
né? Então, que de fato nós possamos amar nossos amigos, amar nossos irmãos, né? E buscar termos essa vida, uma vida de comunhão. E como ele deixou bastante frisado, é que a comunhão não depende do nosso querer, e sim de buscarmos fazer a vontade de Deus, né? Ou seja, no Senhor nós conseguimos, né? Sem o Senhor se torna difícil. E ter uma vida de comunhão não é também aceitar tudo, né, que a outra pessoa, né, nos propõe. A gente não pode abrir mão dos nossos princípios, né? Então possamos estar de fato buscando essa vida de comunhão. Como é bom viverem unidos os irmãos, expressão de graça, amor e comunhão. Há um só corpo e um só coração, vida de amor, de vitória, vida de união. Como é bom viverem unidos, irmãos. Expressão de graça, amor e comunhão. Há um só corpo e um só coração, vida de amor, de vitórias, vida de união. Eu quero mais te amar, meu irmão, te abençoar e orar por você. Todas as barreiras caídas estão. Teremos aqui uma vida de comunhão. Teremos aqui alegria no partir do pão. Eu quero mais te amar, meu irmão, te abençoar e orar por você. Todas as barreiras caídas estão. Teremos aqui vida de comunhão. Teremos aqui alegria no partir do pão. Como é bom viverem unidos, irmãos. Expressão de graça, amor e comunhão. Há um só corpo e um só coração, vida de amor, de vitória, vida de união. Eu quero mais te amar, meu irmão, te abençoar e orar por você. Todas as barreiras caídas estão. Teremos aqui vida de comunhão. Teremos aqui alegria no partir do pão. 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 Amém. Amém. Dá tempo mais um, Aguinaldo, aí. Enquanto você pensa em mais um aí, eu vou dar uns avisos aqui, alguns avisos, e fazer o convite e deixar você à vontade com mais uma canção. Irmãos, amanhã, 7h30 da noite, o Eu e Você, a Bíblia, nós estamos estudando como interpretar a Palavra de Deus a partir das 7h30 da noite, 19h30. Estaremos aí nas 3 plataformas, YouTube, Facebook e Instagram. Na sexta nós não temos atividades, mas no sábado nós temos a outra live no Instagram, aqui pelo Instagram, com o reverendo Mariano Alves, é supervisor da Junta de Missões Nacionais. Jonatas e Joyce estarão fazendo o louvor e vocês são nossos convidados. Entrem nas nossas páginas, Instagram, Facebook, siga aí a nossa página, é importante você seguir para nós termos aí mais ferramentas para levar a ministração da palavra de Deus, dos louvores ao Senhor. Entre também no canal Pastor Aguinaldo Lins no YouTube, deixa o sininho,
acene lá, né, deixa o seu like, ativa o sininho para receber as nossas notificações e se inscreva no nosso canal. Muito fácil, você entra lá, tem a palavra inscreva-se em vermelho, clicou ali em cima, você já está inscrito, está nos ajudando aqui na divulgação do trabalho do Senhor, nosso Deus. O presbítero Aguinaldo tem mais a oportunidade de trazer mais uma canção. Nós estamos aqui para adorar o nosso Deus, né? Eu gostaria de dizer a cada um que nos escuta que nós temos um valor para o Senhor nosso Deus, né? O Senhor nosso Deus, ele se alegra com o coração quebrantado, com o coração contrito, né? Eu vou encerrar com esse canto, que dizer que você tem um valor, né? Muitas vezes a gente está passando por situações difíceis, ficamos ansiosos, ficamos preocupados, mas nós nunca devemos perder de vista o nosso foco, que é Cristo Jesus, que é o amor de Deus pela vida de cada um de nós. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse teu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemido inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Amém. Louvado seja o nosso Amém, meu irmão. Deus te abençoe, te guarde em todos os momentos. Cada irmão que esteve conosco também, nosso abraço, a nossa gratidão, a nossa saudação em nome de Jesus. E até a próxima, se Deus nos permitir. Até a próxima. Com a graça de Deus abençoe, irmão. Amém. Fica na paz. Tá. Uma boa noite a todos. É isso aí, meus irmãos. Mais uma atividade concluída. Que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus, de fato, tenha alcançado a nossa vida, o nosso coração nesta noite. E nós sejamos produtivos aí, obedientes aos mandamentos do Senhor nosso Deus. Fiquem todos com Deus. Mais uma vez, um abraço a todos vocês que nos acompanham. Recebam o nosso carinho aí, em nome de Jesus. Embora não possamos citar todos aqui, são muitas pessoas, mas esse é o nosso desejo sincero de todo o nosso coração. Fiquem com Deus. Boa noite. Em nome de Jesus.